Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é Noêmia da Costa. Eu sou médica e estou com vocês aqui no programa Ser Leve. Hoje o nosso tema vai ser os benefícios do açafrão verdadeiro. Quem aí já ouviu falar do Crocus sativus ou açafrão verdadeiro? O nome popular é conhecido como açafrão oriental ou flor de Hércules. E a parte que nós vamos utilizar é o estigma da flor, que é uma pequena parte da planta. É uma pequena parte da planta que dá a cor vermelha e que, quando utilizado, dá um sabor muito intenso. E foi muito apreciado como especiaria desde a bacia mediterrânea, lá na antiguidade, e trazida para o Brasil pelos portugueses nas caravelas. E ele é indicado no tratamento da perda de peso, porque ele dá a sensação de saciedade, e também como antioxidante, anti-age, no tratamento da hipercolesterolemia, isso mesmo, o colesterol alterado, e também o tratamento da depressão leve a moderada. Um estudo recente publicado em 2017 foi realizado com cobaias lá na Universidade de Ciências Médicas, no Irã, e comprovou o benefício do açafrão verdadeiro em proteger o sistema cardiovascular. Nesse estudo, demonstra que os exercícios combinado com a suplementação em uso do açafrão faz com que novos vasos sanguíneos sejam produzidos e, com isso, diminui a mortalidade de doenças cardiovasculares. Você pode encontrar sobre o estudo no arquivosonline.com. Isso mesmo. Vamos falar agora da suplementação do açafrão verdadeiro em conjunto com a atividade física. Isso leva à melhoria e aumento de formação de novos vasos sanguíneos no músculo cardíaco. Veja nessa imagem que segue aqui agora, do estudo publicado no ano de 2017. Essa imagem pode ser encontrada nos arquivos online da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Esse foi o estudo realizado na Faculdade de Ciências Médicas no Irã, na cidade de Trabzon, onde foi avaliado em associação o conjunto do uso da crocina, que é o açafrão verdadeiro, e atividade física. Nessa primeira imagem mostrada aqui na letra A, nós temos tecido do músculo cardíaco, onde não teve uso do açafrão e nem foi realizada atividade física. Já que na letra B, nós podemos ver que foi utilizado somente o açafrão. E já na letra C, onde nós temos essa imagem, comprova a formação de novos vasos sanguíneos na musculatura do coração foi realizada. Isso porque a crocina associada ao exercício físico mostrou maior e melhor benefício do que somente a prática de atividade física ou somente o uso da suplementação com açafrão, porque os dois combinados fazem com que novos vasos sanguíneos sejam formados. Isso porque a crocina associado ao exercício físico estimula várias células a fazer novas angiogêneses, que são formação de novos vasos. Isso mostrou melhor benefício do que somente a atividade física ou somente o uso do açafrão verdadeiro como suplemento. É como eu venho dizendo para vocês, a importância da atividade física tanto para a reabilitação cardíaca quanto para a prevenção de doenças deve ser algo fixo na sua mente. E junto a essa prática de atividade física e recuperação daquele coração que não está tão saudável, mas você aí pretende se tornar saudável, deve suplementar de forma adequada para recuperar a boa saúde do seu corpo. No Brasil, o sedentarismo está prevalente no mundo, está fortemente relacionado a doenças cardiovasculares e também a mortalidade precoce, isso mesmo, adultos jovens falecendo pela falta de cuidados da saúde, pela falta de prática de atividade física. Porém, quando se associa atividade física a uma boa suplementação, a qualidade de vida melhora, a expectativa de vida se torna maior. E isso está relacionado a treinos aeróbicos, corrida, uma caminhada mais rápida, bicicleta, quanto ao treino não aeróbico. Mas o que é esse exercício não aeróbico? São os exercícios que trabalham
força, potência muscular, flexibilidade e equilíbrio. O importante é que você que está nos assistindo combine essas diferentes modalidades de treinamento junto a uma suplementação adequada. E eu venho aqui falar para vocês sobre o uso do açafrão verdadeiro nesse benefício. Veja nesta imagem que o nosso editor vai mostrar para vocês. Neste estudo, nesse aqui, ó, na primeira, letra A, você pode ver que é um tecido normal. Esse, na letra B, é um tecido de cobaias que fazem atividade física. E este aqui, na letra C, é somente ratinhos que fizeram uso da suplementação com açafrão, a crocina, que é o açafrão verdadeiro. E esse aqui, da letra D, é o objetivo que nós queremos alcançar. E agora, aqui na letra D, é o objetivo que nós queremos alcançar, que é uma associação de atividade física com o uso do açafrão. Como vocês podem ver aqui, a angiogênese foi produtiva, teve formação de novos vasos. O número de vasos sanguíneos aumentaram bastante aqui nessa imagem da letra D. E a conclusão deste estudo é exatamente essa, que o uso da crocina, o açafrão verdadeiro, em associação com a atividade física, tem efeito benéfico na prevenção de doenças cardiovasculares. Mas, doutora Noêmia, por que eu quero formar novos vasos? Por que eu quero que produza novos vasos sanguíneos no músculo do coração? É o que eu venho dizendo, só atividade física extenuante, só atividade física aeróbica e não anaeróbica, as duas em conjunto e a suplementação também não é suficiente, porque nós temos o desgaste da musculatura cardíaca. Por isso que é importante aumentar a quantidade de vaso sanguíneo, para aumentar a quantidade de oxigênio que chega no músculo cardíaco durante a prática da atividade física. E aí, ficou interessado em saber mais sobre o açafrão verdadeiro? Então, agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele. É um componente bioativo encontrado nos frutos da gardênia e nos estigmas da flor do açafrão verdadeiro. Essa imagem aqui, que o nosso editor vai pôr na nossa próxima tela. Nessa flor, no pistilo da flor roxa do açafrão verdadeiro, nós podemos extrair a substância, o extrato. Não é esse açafrão que a gente usa no dia a dia, que vocês retiram da raiz. Porém, vocês vão ver que esse outro açafrão, assim como o açafrão verdadeiro, ele é chamado também de curcumina, ou açafrão da terra, ou açafrão da Índia. É uma raiz com efeitos anti-inflamatórios, antibacterianos e anticâncer. E o Dr. Frederico vai falar para vocês sobre ele. Fiquem aí, não nos deixe. O nosso açafrão verdadeiro, que não é diferente assim do açafrão que a gente utiliza da raiz, as propriedades farmacológicas eram retiradas do pistilo da flor, dessa flor roxa que vocês viram. O açafrão verdadeiro, que nós estamos falando sobre ele neste bloco. Ele é utilizado desde a antiguidade, em todo o Mediterrâneo. Ele era matéria-prima para corantes, aromatizantes e medicinal também. Só que ele não era retirado da raiz, ele era retirado da pequena parte da planta. E hoje em dia tem sido relatadas suas várias atividades farmacológicas, isso mesmo, de remédio, como ação antioxidante, e por isso ele previne o envelhecimento, anticancerígeno, anti-inflamatório e também efeitos que inibem as placas de aterosclerose. Que é isso, placas de aterosclerose? As placas responsáveis pelos infartos, por doenças de oclusão de perna, de AVC, que é o derrame. E por isso que vem o efeito cardioprotetor, que é o efeito de proteção do músculo cardíaco, do uso do açafrão verdadeiro como suplemento. Em alguns estudos, o uso do açafrão verdadeiro está relacionado à modulação dos hormônios cardíacos e evidência recente indica o efeito protetor do açafrão verdadeiro na lesão por falta de oxigenação das células do miocárdio.
E isso nada mais é do que o infarto. Então, realmente, ele protege o infarto. Ele eleva o fator de crescimento de vasos sanguíneos. Com a produção de novos vasos sanguíneos, mais oxigênio chega até o músculo cardíaco. E isso é o que a gente chamou de proteção e formação de neovasos. Nos últimos anos, o treinamento físico é uma estratégia de tratamento muito poderosa para a prevenção e evitar que doenças ataquem o coração, como pressão alta, infarto e até doenças relacionadas à má alimentação, ao metabolismo, como diabetes, que também pode afetar o coração. E a prática de exercício físico nesses pacientes que já têm alteração pode ser problemática, pode ser estressante. Não estresse psicológico, mas estresse muscular, por carência de oxigênio. E a importância desse estudo realizado comprova que faz aumentar a vascularização do músculo cardíaco. E com isso, temos melhor resposta em relação à perda de oxigênio, porque aumentamos a quantidade de vasos sanguíneos só de suplementar com o açafrão verdadeiro. E por mais que o esforço do exercício físico que deve ser realizado desencadeie uma necessidade de oxigênio, nós vamos ter novos vasos sanguíneos chegando e carregando o oxigênio necessário, porque suplementamos com açafrão verdadeiro em conjunto com a atividade física. Portanto, essa é a conclusão. Atividade física junto com açafrão verdadeiro promove a formação de novos vasos para o coração. E isso está relacionado a abordagens de tratamento e prevenção de doenças cardiovasculares. Portanto, usem a crocina, o açafrão verdadeiro, como suplemento. E agora eu passo a palavra para sabermos um pouquinho mais sobre o nosso açafrão da terra. Isso mesmo, a cúrcuma. O nosso querido açafrão brasileiro, retirado e extraído das raízes da planta. Fique conosco até o final e escreva seu comentário. Olá, tudo bem? Aqui é o Frederico Ferreira falando. Você já ouviu falar dos benefícios da curcumina? Agora eu vou te explicar um pouco sobre os benefícios da curcumina. A cúrcuma, popularmente conhecida como açafrão da terra, na América é muito chamada também como turmérico. É uma raiz diferente do açafrão verdadeiro, que é uma flor. Enfim, a curcumina é uma raiz amplamente estudada. E eu fiz uma breve pesquisa no Google Acadêmico e achei mais de 200 mil artigos falando sobre o açafrão. Ela possui ação anti-inflamatória, antiviral, antibacteriana. Alguns estudos demonstram que ela não é tóxica para os seres humanos. Ajuda a prevenir aterosclerose, formação de trombos no sangue. Ela diminui o crescimento da bactéria H. pylori, que causa úlcera no estômago. Se liga a alguns metais tóxicos como cádmio, chumbo, reduzindo a toxicidade desses metais. E dessa maneira ela também ajuda a proteger o cérebro, que absorve muito esses metais. Comumente usada como tempero, principalmente pelos indianos, em uma forma misturada que se chama curry. Ela é usada há séculos pela medicina ayurvédica. A curcumina, que é encontrada em componentes dentro do açafrão da terra, é um antioxidante equivalente à vitamina C, à vitamina E, o beta-caroteno, tornando-se assim uma boa escolha para a prevenção do câncer, proteção do fígado e envelhecimento prematuro. Vários estudos demonstram que o turmérico inibe o crescimento de vários tipos de células cancerígenas. É um poderoso anti-inflamatório que alivia condições como bursite, artrite, dor nas costas. E essa ação anti-inflamatória acontece por 3 propriedades. Primeiro, ela reduz a produção de histamina, que é um indutor da inflamação. Segundo, aumenta e prolonga a ação do hormônio adrenal cortisol, que é o anti-inflamatório natural do nosso corpo. E finalmente, terceiro, melhora a circulação, expulsando as toxinas da pequena circulação, onde ficam entulhados alguns resíduos inflamatórios. É importante que você saiba que quando consumida na forma de pó, ela funciona na prevenção de doenças. O que muitas pessoas não sabem é que ela deve ser consumida junto com algum óleo, porque ela é absorvida em meio oleoso. Por exemplo, azeite de oliva, óleo de coco, até mesmo a manteiga clarificada é interessante. Quando associada com a piperina, que é a pimenta negra ou a pimenta do reino, sua absorção aumenta em 20 vezes, é 2000% a mais. Agora, para ser utilizada como terapia, ela deve ser ingerida na forma de cápsulas, como extrato de cúrcuma, associado com a piperina, para ela ter uma ação no corpo inteiro. Como é considerada um dos anti-inflamatórios naturais mais potentes, ela possui na sua forma curcuminoides, que tem a função anti-inflamatória,
que é muito forte, inclusive comparada com alguns anti-inflamatórios não esteroidais. Então, se você sofre alguma inflamação como artrose, artrite ou alguma inflamação crônica, ou até mesmo você recorrente, você se beneficiaria bastante da utilização, pois ela não causa efeitos colaterais, assim como as medicações de farmácia. Inclusive, eu tenho alguns pacientes que deixaram de utilizar os anti-inflamatórios, como por exemplo prednisona, prednisolona, nimesulida, ibuprofeno, por estar utilizando a curcumina. No estudo de 2008, feito por uma revista americana, Drugs R&D, foi demonstrado que a curcumina pode ser utilizada na substituição de atorvastatina, com o objetivo de controlar os níveis de colesterol e triglicérides no sangue. Tendo praticamente o mesmo benefício dessa medicação. Demonstrou-se que ela melhorou a função endotelial, que está relacionada com a parede interna das artérias. Quando nós temos a melhora do endotélio, nossas artérias não acumulam gorduras e cálcio, e dessa forma elas não entopem, ocasionando, por exemplo, infarto, AVC, entre outras doenças. O principal motivo de entupimento desses vasos é a inflamação subclínica e o estresse oxidativo, causado pelos radicais livres. O problema é que esses radicais livres muitas vezes não são detectados pelo exame clínico, ou até mesmo por exames laboratoriais simples. Outra propriedade muito interessante da curcumina é demonstrada numa revisão de Akram, que ela tem um efeito anticarcinogênico, mas que diabo é isso? Ela tem função de inibir o câncer. Deixa eu te explicar. O câncer funciona da seguinte maneira, ele tem 3 estágios. O primeiro estágio é a iniciação, o segundo é a promoção e o terceiro é a progressão. E alguns estudos, utilizando camundongo e até mesmo células humanas, demonstraram que a curcumina pode atuar nessas 3 etapas do câncer. Em 2 estudos específicos sobre câncer de próstata, a curcumina inibiu as células doentes na fase de proliferação e de crescimento tumoral. E esse efeito anticarcinogênico acontece principalmente pela eliminação direta de antioxidantes e radicais livres, que fazem com que a atividade cancerígena diminui, além de aumentarem diretamente os níveis de glutationa, que é um antioxidante potente, auxiliando na diminuição da formação de nitrosaminas, que ela é fundamental para a formação do câncer. Outra função muito importante demonstrada nesse estudo é o efeito antimicrobiano. O açafrão promove inibição de grande variedade de bactérias, parasitas, fungos, que causam muitas doenças. Até mesmo utilizando na pele como via tópica, como extrato. A cúrcuma tem efeito protetor no coração, no sistema cardiovascular, o que inclui redução dos níveis de colesterol, triglicérides, ela não deixa o LDL se oxidar, causando a inflamação dos vasos. E ela ainda inibe a agregação das plaquetas, diminuindo o risco da formação de trombos, causando a famosa trombose. E esses efeitos, eles são observados mesmo com baixas doses de curcumina. O efeito do extrato do açafrão nos níveis de colesterol pode ser devido à diminuição da captação do colesterol no intestino e transformando o colesterol em ácidos biliares. Em relação ao efeito gastrointestinal, que é no sistema digestivo, a cúrcuma longa exerce vários efeitos protetores, onde apresentou diminuição do espasmo intestinal, aumento de secreção de gastrina, secretina, bicarbonato e aumento das enzimas pancreáticas. Também demonstrou inibir a formação de úlceras causada por estresse do álcool, medicação, aumentou o muco protetor da parede do estômago em pacientes com doenças gastrointestinais. O turmérico tem a propriedade de aumentar a imunidade do corpo, combater o câncer, caso alguma célula escape do processo de apoptose, que é a morte celular programada. Os pesquisadores também descobriram que após a ingestão de curcumina, o número de células de defesa era muito maior nos tecidos. Além disso, pesquisadores indianos documentaram o aumento do anticorpo e mais ação imunológica em alguns camundongos, que receberam o extrato de curcumina, demonstrando assim que a imunidade não ocorre apenas de forma local, mas também sistêmica, no corpo inteiro. Alguns estudos demonstram que a inibição do NF-κ-beta, que é uma enzima do corpo, como um potencial agente terapêutico contra a bactéria do estômago, conhecida como H. pylori ou Helicobacter pylori, que causa muitas úlceras gástricas. A curcumina possui efeitos protetores sobre o fígado. Inclusive, o açafrão possui efeitos semelhantes à silimarina, que é um ótimo desintoxicante hepático. Estudos em animais demonstram os efeitos protetores do açafrão, a toxinas do fungo, a medicações como paracetamol, alguns agentes químicos intoxicantes como pesticidas.
Esses efeitos se dão principalmente pela ação antioxidante, como já foi dito. Por exemplo, em ratos, a curcumina diminui significativamente a lesão hepática. Ela ajuda também bastante na hiperplasia biliar, em alterações gordurosas e até mesmo a necrose induzida por toxinas de fungo. Percebam também que ela ajuda a aumentar a excreção de sais biliares, de colesterol, de bilirrubina, de manter e prevenir e até tratar colelitíase em algum caso. Eu recomendo que você utilize a curcumina em forma de açafrão, até 2 colheres de sopa por dia, em conjunto com uma colher pequena de chá de pimenta do reino. Desta forma, você vai ajudar a prevenir muitas doenças e ainda vai turbinar a sua saúde. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve, se compartilha. Isso nos ajuda bastante a crescer. Um abraço e até logo! Ficou interessado em saber mais sobre o açafrão verdadeiro? Então nos acompanhe no programa Ser Leve, fique até o final desse vídeo, faça suas perguntas que eu irei responder a todas, assim que possível. Entre em contato conosco, assista a nossa live. Nossa live vai ser agora, dia 18, sexta-feira, vai ser sobre suplementos naturais e vida saudável. Entre ao vivo e também faça suas perguntas.